A convidada de hoje é advogada de formação e corretora de imóveis há mais de 17 anos. Trabalhando com foco em imóveis de luxo, ela trabalha com prosperidade, aumento de patrimônio e enriquecimento através de negócios imobiliários. A sua jornada começou com a paixão por se conectar com pessoas e pessoas a seus lares ideais. Especialista em direito imobiliário e incorporações imobiliárias, ela tem compreensão profunda das questões legais relacionadas ao mercado imobiliário. Simone Coelho, seja bem-vinda ao ProSA Podcast. É um prazer te receber aqui no nosso estúdio em Belo Horizonte. E, por favor, sinta-se em casa. Álvaro Castro, primeiro para mim é um prazer estar aqui, quero agradecer o convite, agradecer todos os mineiros, né, que vocês são sensacionais, vocês têm um jeito gostoso de falar, né, e é uma calmaria, o pessoal de São Paulo é muito mais agitado, mas estamos conectados, né. Nossa, que bom te receber aqui, né, em Belo Horizonte. Você é uma profissional aí que está no mercado há tanto tempo e tem um vasto conhecimento, né, principalmente em incorporação imobiliária, e já era um tema que eu queria trazer aqui para o ProSA Podcast, né, que eu atuo também nessa área, para a gente discutir aí várias possibilidades para as pessoas conhecerem mais, né, tanto como funciona uma incorporação, quanto os caminhos que podem percorrer, há diversas formas de estruturar um negócio, para que no final você tenha sucesso, né, que é a incorporação realizada e lucro no bolso daqueles empreendedores que estão envolvidos. Sim, a incorporação imobiliária ela é fantástica, né? Você consegue atuar aí em vários pontos para ganhar dinheiro, né? Com o objetivo de enriquecimento a médio e longo prazo. Então dá para a gente trocar aí bastante ideia, dá para fazer bastante coisa na incorporação, construção, o mercado imobiliário ele é fantástico, né? Ele é encantador. Para quem sabe direcionar o dinheiro, você certamente enriquece num prazo médio e longo de 10 a 15 anos, certeza. Isso é sucesso. Eu trabalho muito com a parte de viabilidade de empreendimentos, né? E uma coisa que eu demorei um pouco a explicar para vários players que estão envolvidos e conectados comigo é quanto real eu ganho para cada real que eu invisto. Muitas vezes a pessoa olha na última linha quanto que ela ganhou de lucro, que é a lucratividade, né, do empreendimento. Mas ela esquece de olhar a TIR, né, que envolve quanto você colocou lá e principalmente o ROI, que é o retorno sobre o seu investimento. Certo. E eu sempre olhei isso, né? Então, às vezes, dentro de uma incorporação, a gente trazia diversos players, alguém com um funding, que vai ter ali um retorno com equity, ou às vezes mútuo, né? Alguém que entrou ali prestando um serviço e ganha um percentual no final, para que no final eu tenha que colocar o mínimo de dinheiro possível e eu possa ter esse maior retorno sobre o meu próprio capital, que é onde que gera o enriquecimento, né? O imediatismo no mercado imobiliário não casa muito bem, né? A pessoa ela tem que ter uma tranquilidade, ela precisa ter, primeiro um conhecimento, ser bem orientado e paciência, né? Porque lá na frente, com a estabilidade do mercado e os juros, enfim, comparando com a inflação, a valorização que esse imóvel no início, quando você compra na planta, no final, ele dobra de valor. Né, dobra de preço, sabendo comprar. Então, isso é o que faz a diferença e traz o enriquecimento, né? O time é importante. Você falou sobre a parte, né, do imediatismo, né, o enriquecimento a longo prazo. Como que você enxerga os diversos ciclos, né, que o mercado imobiliário tem? Às vezes está em alta, às vezes está em baixa e está entrando num ciclo que está voltando, né, a aquecer de novo. E as pessoas, o empreendedor, ele tem que saber navegar nos 4 ciclos que tem, né? Para você, às vezes você aprova um projeto quando está em alta, quando você vai lançar para vender na planta, o mercado mudou. E aí, o que fazer? É muito interessante o que você falou, Álvaro. Na verdade, o mercado imobiliário, ele sempre vai ser volátil. Ele sempre vai ter esse gráfico de alto e baixo. Mas nessa transição, que é o que eu falo, o enriquecimento a médio e longo prazo, por isso que o imediatismo, ele não combina, né? A pessoa tem que ter uma paciência. Ele vai aumentar, ele vai equalizar, ele pode reduzir um percentual, mas ele vai subir de novo. Então, o mercado imobiliário, ele te garante, vamos colocar aí num prazo de 10 anos, um prazo longo, médio, longo, você vai ter uma valorização do patrimônio. Isso é impossível você não ter. Exato. Né? É o escudo do investidor, na verdade, né?
O último estudo que eu fiz foi pegando um horizonte aí antes da pandemia, porque depois a gente teve, né, uma grande valorização, Sim. mas de 2009 a 2019, o médio, né, o anual aí que a pessoa ganhou de rentabilidade sobre o imóvel, mesmo imóvel já com 10 anos, se ele fosse vender, seria 15,3%, o que é bem acima de qualquer outro investimento e sem risco, né, porque você tem a matrícula ali do seu imóvel, ainda você pode utilizá-lo. O imóvel, você trabalha zero risco e você trabalha com essa vantagem de ter a valorização do valor que você investiu, né? Em São Paulo, por exemplo, nós temos um boom aí de lofts, estúdios bem localizados, próximo de escola, faculdade, muito bem localizados, grandes empresas, onde você tem uma procura, uma demanda muito grande na locação. Então, o investidor lá, ele pega uma aprumada e fala, ó, essa aqui todinha é minha, eu quero 5, eu quero 10 unidades, né? Porque ele sabe que além da valorização patrimonial, ele vai conseguir uma locação fácil, existe um giro muito fácil, né? Então, isso faz com que ele se sinta seguro e consiga projetar uma riqueza a médio e longo prazo, que é o que a gente gosta, né? É o que a gente procura. E para o pessoal que não te conhece ainda, conte-nos um pouco da sua trajetória até chegar aqui, né, com essa vasta experiência, conhecimento multidisciplinar do mercado imobiliário, né, e qual é o seu cliente, assim, quais pessoas te procuram para fazer negócios? Bom, meu nome é Simone Coelho, muitas pessoas me conhecem como Baronesa, né, porque eu tenho uma imobiliária chamada Baronesa Imóveis, então virou assim, Simone Baronesa, as pessoas, elas me chamam dessa forma. E eu tenho 17 anos de mercado, eu comecei numa grande imobiliária em São Paulo, a maior imobiliária da América Latina, lá em São Paulo, né, e lá eu passei por vários setores, eu comecei como corretora, passei como coordenadora de plantão, né, lançamentos, aquela loucura, 200, 300 corretores dentro do plantão, você faz a gestão, a coordenação dos corretores e coordena o produto, né? Passei também na qualidade de gerente, tive a oportunidade de gerenciar uma equipe de corretores lá, e dada a pandemia, eu comecei, é um trabalho bem maçante, sabe, Álvaro? É um trabalho assim que eu falo que o corretor, ele parece que injeta uma droga na nossa veia e a gente não consegue ver um celular, não consegue ver um computador, que a gente quer trabalhar, né? E dada a pandemia, eu comecei a refletir um pouco sobre o trabalho e eu deixei a imobiliária, eu acabei pensando um pouco, fiquei em casa, descansando e decidi abrir uma mesa de negócios, né? Inicialmente não era uma imobiliária, era uma mesa de negócios. Quando eu atuava como corretora, é engraçado isso, poucos corretores fazem isso, mas a curiosidade, ela te leva ao conhecimento, né? As perguntas te levam ao conhecimento. Não as respostas. E eu era muito curiosa. Então chegava uma pessoa no plantão de vendas, poxa, eu queria muito comprar esse apartamento, mas eu tenho minha casa para vender. Eu tenho um terreno para vender. E eu captava aquele terreno, aquele imóvel. Com isso eu consegui entrar na incorporação imobiliária, né? Tive esse início de conhecimento, porque você precisa estudar bastante. Quando eu tinha aquele imóvel na mão, eu tinha que fazer alguma coisa para vender aquele imóvel e a cliente comprar comigo. Então isso fez com que eu entrasse em outros pontos do mercado imobiliário, né? Tudo é venda, eu costumo falar, tudo é venda, mas ele é segmentado. Quem vende imóvel na planta, dificilmente ele vai vender um imóvel de terceiro, por exemplo, um imóvel pronto. Exige outras qualidades do corretor. Ele tem que ter uma qualidade, um conhecimento de documentação, conhecimento de cartório. O corretor que ele é de plantão de vendas, RG e CPF, ele coloca lá no jurídico, ele não trabalha mais a venda, né? Verdade. Ele não tem esse conhecimento. E o corretor da rua, que é o que a gente fala, ele precisa se virar sozinho. Muitas vezes ele precisa fazer o contrato sozinho, né? O mundo jurídico, eu não escolhi
o mundo jurídico me escolheu, eu fui obrigada a estudar o direito, né? Entendi. Então, isso me trouxe aí um conhecimento diferenciado, eu comecei a entrar, inclusive, no ramo comercial, luva, fundo de comércio, então eu tenho um pouquinho de conhecimento nesse ramo também, nessa área. Quando eu me vi sozinha, definitivamente autônoma, né, eu usei desse conhecimento que eu aprendi sozinha, usei desse conhecimento, me formei, me profissionalizei nesse ponto da incorporação imobiliária, né? E aí foi que eu consegui fazer os meus negócios de terrenos, incorporação, e deixei um pouquinho o mercado de terceiro, que são as vendas finais, né, direta para o cliente final apartamento. Mas nós fazemos também, tá? Nós fazemos essa venda direta, a incorporação imobiliária e lidando com o investidor, né? Com a pessoa que ela tem interesse em enriquecimento patrimonial no que se diz respeito ao mercado imobiliário. Então eu te mostro lá algumas opções. Dentro da incorporação, dentro do apartamento, cliente final, que ele consegue também ter uma excelente vantagem, né? E essa opção dos estúdios, lofts e outros imóveis que te dá essa liberdade de um ganho futuro, né? Eu falo que o Obrigada, com corretor, certeza. ele vende hoje, amanhã ele precisa vender de novo. Então ele não tem aquela estabilidade, né? Ele vive naquele caos, né? Perfeito, talvez, né? Mas ele precisa ter uma recorrência de vendas, né? Que demanda muito trabalho, estudo e uma carteira também de clientes, né? Possíveis investidores. E você trabalha esses clientes aqui no Brasil, lá fora, como funciona? O corretor de imóveis, ele sabendo trabalhar, ele consegue inclusive assumir a figura do investidor, né? Porque ele consegue aplicar o dinheiro que ele ganha, porque é um mercado que te dá oportunidades de altos ganhos, aplicar esse dinheiro para enriquecimento próprio, né? Então eu consigo também orientar os corretores a fazer isso com eles mesmos. Chega coisas para mim, Álvaro, que não chega para você. Eu tenho acesso inicial a negócios, a terrenos que não chega, por isso que você precisa de mim. Né? Por isso que vocês, né, os investidores precisam de nós corretores que saibam orientar o cliente de forma correta, né? A nossa responsabilidade é muito grande. A gente carrega aí uma responsabilidade de indicação, muitas vezes, Álvaro, não fugindo um pouco da sua pergunta, mas muitas vezes, até comentei com o Alexandre Durão ontem, nosso amigo em comum, quero agradecer também a gentileza, a indicação, né? Nosso amigo Alexandre Durão, muito obrigada, que o corretor, ele sabendo investir, ele consegue fazer essa gestão patrimonial para si mesmo, né? Além de você ajudar o terceiro, o seu cliente, a um enriquecimento, um apontamento assertivo, né? Para um investimento, ele consegue fazer com si mesmo. Então, o mercado imobiliário, ele nos traz aí grandes possibilidades, né? E você estudando ele é fascinante. Você cada vez mais... que pena que a gente não tem tanto dinheiro ainda para colocar o dinheiro em todas as sacolas, né, Álvaro? Porque a vontade é sair todas comprando... as cestas, né? Todas as cestas, Agora, voltando a responder a sua pergunta sobre os investidores, a gente faz uma captação online. O corretor hoje ele precisa ser muito versátil, né? Se ele não se mostra, se ele não consegue apresentar o conhecimento que ele tem, ele tá um pouco fora da grade hoje. Então, além de ser psicólogo, videomaker, não é? Filmador, várias demandas aí que a tecnologia nos trouxe, ele, na mesa, ele precisa se portar de forma de ter conhecimento diante dos investimentos, né? E fazer essa captação do investidor. Então, o nosso trabalho, ele é um trabalho de confiança. Eu pego o seu IR. Eu sei quanto você ganha, eu sei onde você investe o seu patrimônio inteiro. Então, é um trabalho, é um cargo de confiança. Ser corretor hoje é um cargo de confiança. Então, o investidor, além de confiar no seu trabalho e acreditar naquele imóvel que vai prosperar, ele precisa confiar na pessoa, no Álvaro. Muito importante isso. Sim, sim.
E falando um pouco sobre o mercado de maneira geral, como você enxerga o mercado lá fora, nos Estados Unidos principalmente, onde estou vendo bastante pessoas investindo lá, justamente por ser uma construção mais rápida e o investimento voltar mais rápido para o bolso do investidor. Eu viajo bastante, né? Eu tento ter esse conhecimento internacional. E nos Estados Unidos, especificamente, nós temos aí uma construção muito diferente, né? Até pelas condições climáticas do país, mas a gente trabalha lá nos Estados Unidos, nós trabalhamos bastante com o steel frame, que vem de encontro com o seu trabalho, eu sei, parabéns pelo seu trabalho, eu estive pesquisando, e é uma categoria que o Brasil merece, né? O Brasil merece, o Brasil precisa disso. Né? Eu acho que vou passar a bola para você para falar melhor do steel frame, mas o mercado internacional ele é encantador. E falando um pouco dos investidores, investido no Brasil, eu sempre falo isso, investido no Brasil, investindo lá fora, você dolarizando o seu patrimônio, é um sucesso que você consegue aí obter grandes ganhos. E eu estive conversando com um construtor lá, e ele estava reclamando, olha, eu tô há 90 dias com a minha casa parada, 3 meses. Para ele lá é um terror. Então, assim, o corretor de imóveis, ele coloca a placa dele lá nos Estados Unidos para venda, em 30 dias é o normal de você vender. 30 dias. Quando demora 45. Quando demora 45, 3 meses, o construtor já tá louco. Então, assim, vindo para o mercado brasileiro, é uma pena, mas é uma realidade. Ficamos aí, casas de rua, 1 ano, 2 anos, né? Com a casa à venda. Lá nós temos um sistema onde todos os corretores se cadastram, né? E é um sistema universal do país, onde eu tenho acesso ao mercado de Washington, Nova York, Las Vegas, Miami, Orlando. Então eu tenho acesso a todos os imóveis, né? Eu ligo para você e falo, Álvaro, estou com um cliente, quero vender a sua casa em Nova York, mas eu moro em Washington, vou para lá e vendo. Então isso é um facilitador muito grande, né? Esse aquecimento do mercado lá é muito interessante. Como que eu faço para viabilizar os melhores negócios? Eu estudo a região, visito os estandes de venda, me conecto com os incorporadores de lá / construtores, que isso é muito importante, né? Focando nos Estados Unidos, nós temos comunidades lá em Orlando, Miami, Flórida em geral, várias comunidades brasileiras, onde a gente consegue lá falar a nossa língua e ter esse conhecimento direto, né? Então isso facilita, mas o corretor ele tem que fazer uma pesquisa. O corretor ele tem que ter essa expertise de sentir, de ver aonde que vai dar. É engraçado você ter falado isso, porque assim, muitas vezes é aquela coisa, né? Você compra um terreno no meio do nada, 10 mil reais esse terreno. Você precisa ter essa visão futura, porque lembra que eu te falei no início, em 10 anos é impossível, posso usar esse termo, essa palavra, um imóvel não valorizar. Então você paga 10 mil nesse imóvel, nesse terreno hoje, daqui 5 anos ele é outro número. E aí já foi feita uma comunidade ao redor dele, vai ser modificada aquela região, ela vai valorar, sem dúvida. Sem dúvida. Então você tem que ter esse feeling, né? Esse sentimento para que você consiga também ser assertivo com o seu cliente. Isso é mais uma característica que o corretor de alta performance precisa ter. Então, você entende? Hoje nós não temos uma profissão, é um agregado. Para você conseguir indicar e conseguir se qualificar como um corretor de alta performance, que não é para qualquer um. Eu tenho 17 anos de profissão e para eu ter o conhecimento que eu tenho, que eu consigo passar hoje e essa segurança para o meu cliente, existe um início, né? Existe um início. Então, o quanto antes o corretor de imóveis, ele se especializar, ele estudar, para que ele consiga o maior número de conhecimento dentro da área e fora dele, o mercado internacional, começar a ver o que o mundo consegue enxergar aí, é melhor.
E você também trabalha com loteamentos, essas glebas para condomínios ou só mesmo Pouco, trabalho edilício? pouco com loteamento, é um mercado que eu tô querendo estudar mais, né, querendo entrar, mas eu, por enquanto, trabalho pouco com loteamento. E como faz para as pessoas te acharem nas redes sociais, acompanharem seu trabalho? Simone Baronesa Oficial é o meu Instagram. Eu quero agradecer demais você, Álvaro. Ali você vai encontrar todos os meus vídeos, eu consigo apresentar alguns imóveis lá, querendo enriquecimento, melhoria de patrimônio a médio e longo prazo, pode entrar em contato comigo que certamente a gente vai fazer um bom negócio aí. Eu tenho excelentes opções, não só em São Paulo, mas a pessoa me apontando a cidade, a gente estuda e vai para cima. Simone, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui presente no ProSA Podcast. Foi uma entrevista incrível. Espero que você possa voltar mais vezes a Belo Horizonte, ao ProSA Podcast. A casa está aberta para você. Com certeza, vamos vender essas casas aí da construção, né? Condomínio fechado. Quem sabe o próximo ProSA Podcast a gente faz lá. Com certeza. Obrigada, Álvaro. Muito prazer, muito obrigada. Obrigado, pessoal. É isso aí. Até o próximo episódio do ProSA Podcast.